E o Itamaraty está tentando ligar há vários dias, mas nem sequer são atendidos. Porque o governo americano sabe o que aconteceu no Brasil e nem reconhece esse governo como legítimo e dá muito menos dá atenção para eles. Sentiu muito, sentiu demais o ministro Alexandre de Moraes. Foi um dia para a gente ver os ministros do STF em desespero, sem saber como reagir ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com o governo Trump e os republicanos se organizando e avançando em várias frentes diferentes para punir todos os abusos do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Presidente do STM vê penas do 8 de janeiro como muito elevadas. Condenações determinadas pelo STF chegam a 17 anos de cadeia. Durante uma entrevista à CNN Brasil, na sexta-feira 28, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, disse que as penas aplicadas aos presos do 8 de janeiro são muito elevadas. Apesar da observação sobre as condenações determinadas aos manifestantes, a presidente do STM acredita que ainda é cedo para se falar em anistia aos presos. Seria uma medida muito precipitada, declarou a presidente. A magistrada, contudo, ponderou que até mesmo os parlamentares podem decretá-la. Abre aspas. O Congresso Nacional pode fazê-lo. O presidente pode até indultar se quiser. Mas me parece estranho essa discussão sobre anistia agora, sendo que nem houve a conclusão de todos os julgamentos. Fecha aspas. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal condenou 335 brasileiros presos pelos atos de 8 de janeiro. De acordo com o relatório da Corte, 225 penas já foram proferidas e 99% delas são superiores a 10 anos, mas da metade chega a 14 anos de prisão, sendo que quase 40% ultrapassam os 16 anos. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes elaborou o documento como um balanço das investigações em razão dos 2 anos dos atos. O STF trata o episódio como uma tentativa de golpe de Estado. O que todos nós sabemos que é uma baita mentira. O que está acontecendo é uma absurda e cruel perseguição aos brasileiros. E relator da OEA emite sua primeira manifestação sobre sua visita ao Brasil. É isso mesmo. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da OEA disse nesta sexta-feira reconhecer o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. Sim, isso é simplesmente decepcionante. De qualquer forma, a nota emitida não traz conclusões sobre o que pode ser do relatório ainda a ser produzido, mas dá indícios de que o relator Pedro Vaca pode adotar uma posição totalmente parcial, típica de militante da esquerda. Pedro Vaca ouviu opiniões divergentes sobre o estado da liberdade de expressão no Brasil e ainda não emitiu um juízo a respeito. Não há um prazo conhecido para que um documento final seja emitido por essa instância da OEA. Vamos aguardar. Eu acho que a nossa maior esperança nesse momento para recuperarmos a liberdade e a democracia no Brasil deve vir do governo dos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump. Sentiu muito, sentiu demais o ministro Alexandre de Moraes. E esse discurso que ele fez ontem foi um discurso fraco, vazio, defensivo e reativo contra a ofensiva americana aos seus abusos. Gente, olha, ontem foi um dia para a gente ver os ministros do STF em desespero, sem saber como reagir ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com o governo Trump e os republicanos se organizando e avançando em várias frentes diferentes para punir todos os abusos do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. E foi algo surpreendente de ver os ministros totalmente descompensados, claramente abatidos, com o semblante ali pesado, como a gente nunca viu antes, principalmente o Alexandre de Moraes. Eu já vou contar aqui o que eu achei da fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, inclusive mostrando para vocês todos os erros, os absurdos cometidos pelo ministro, que mostram que ele está desorientado. Mas antes disso, eu preciso que você assista aqui rapidamente comigo ao vídeo dessa fala. E lá no final eu vou revelar para você o que eu achei mais interessante desse teatro todo feito pelos ministros ontem. Então, produção, pedir para vocês, por favor, dar play aí para a gente. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos
com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Gente, me contem nos comentários, alguma vez na vida vocês viram o ministro Alexandre de Moraes tão abatido, tão jururu? Eu nunca vi um ministro assim, nem mesmo quando o ministro foi exposto ao maior escândalo da história do STF, que foi a vaza-toga, e o Moraes teve que fazer uma defesa dele mesmo lá no plenário, de maneira totalmente envergonhada, porque ele foi pego no escurinho do WhatsApp encomendando relatórios para sua assessoria no TSE, que eram em seguida usados para municiar as decisões do próprio Moraes contra alvos que ele já tinha pré-selecionado. Nem aí eu vi o ministro tão abatido. E que discurso foi esse, gente? Bora analisar, mas vai curtindo o vídeo aí. Esse discurso ele foi um discurso totalmente defensivo, em que o ministro precisou se defender de vários ataques nucleares que estão vindo de todos os lados, de várias frentes diferentes, e que complicam muito a vida dele. Ou seja, ele não está mais em uma posição vantajosa, porque ele está sendo exposto não só aqui no Brasil, mas mundialmente, globalmente, e pela maior potência do mundo, pela democracia mais consolidada do mundo, que mais respeita os direitos e as liberdades. O Moraes está reativo, reagindo a tantos ataques diferentes que ele nem sabe o que dizer, a ponto do ministro errar dados básicos, informações básicas. E pior, gente, se separaram que ele estava lendo o texto, então ele nem tem desculpa de que ele teria falado de improviso. O ministro disse que o Brasil não era mais colônia desde 1822, mas até nisso o ministro errou. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1815, 7 anos antes do que disse o ministro. Em 1815, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Foi o começo da monarquia no Brasil. E aí ele começa a falar de várias coisas diferentes, desconexas. Ele fala da ONU, fala do prédio da ONU, e aqui ele erra de novo. Ele diz que a ONU foi criada para defender a democracia. Mentira, ministro. Errou de novo. A ONU não foi criada para defender a democracia. Até porque na criação da ONU havia vários países que não eram democracias, eram ditaduras. A ONU foi criada como uma resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e para impedir que um grande novo conflito, como as duas grandes guerras do século XX, voltasse a acontecer no mundo. Moraes falou até de direitos humanos. E a impressão que eu tive foi que o ministro quis passar uma imagem de constitucionalista, de democrata, defensor da democracia, do globalismo, do multilateralismo, defensor dos direitos humanos, para fazer aquela capa para os americanos, fazer aquele teatro. Pareceu aquele discurso de mesa de bar que o ministro fez na USP, colocando a culpa no tio do churrasco fascista. Esse discurso aí dele mostra que ele está atordoado, desorientado. E nessa sexta eu fiz um vídeo no meu canal contando qual que é a nova estratégia de contra-ataque do STF contra os Estados Unidos, que mostra muito isso também. Mas, ministro, não deu certo o que você está fazendo e nem vai dar. O governo americano já sabe quem você é e o que você fez. Esse barco de se fazer de democrata para inglês ver aqui literalmente, já zarpou e já zarpou faz muito tempo. Não tem mais volta. Mas o mais interessante para mim foi o seguinte: nem o Moraes, nem o Barroso, nem o Gilmar Mendes, nem o Dino, nem nenhum dos ministros conseguiu fazer algo básico. Percebam como nenhum deles entrou no mérito das acusações de abuso para rebater as alegações e mostrar, com base na Constituição e nas leis brasileiras, que eles estão certos. Vocês perceberam isso? Nem lendo o discurso, gente, ele se arriscou a defender o que eles fizeram. A gente nunca viu isso e nem verá, porque obviamente eles agem politicamente, não tecnicamente. Não é com base na lei. Moraes quis fazer valer a sua decisão em solo americano em relação a empresas americanas para censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos em relação à divulgação mundial de conteúdos. Ou seja, ele exorbitou totalmente
atravessou a fronteira do Brasil e quis fazer valer a sua vontade, a sua decisão lá fora, quando cada país é regido pela Constituição, pela lei, pelas suas decisões. Existe todo um rito, um procedimento para chegar lá e pedir alguma coisa para os Estados Unidos. Não é assim, não é casa da mãe Joana que você vai lá e faz o que quer. Como eu sei que a minha opinião é criminosa aos olhos e às mentes dos nossos ministros do STF, dessa vez eu nem vou dar opinião, eu vou apenas compartilhar a opinião de um renomado observador da Casa Branca durante uma entrevista, uma participação no painel do Metrópolis. Vou falar nada, vou deixar você escutar essa pessoa falando. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. E como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Aqui ele está querendo dizer que o judiciário americano não é sensacionalista, não dá entrevista, só fala nos autos e não tem essa loucura da vaidade. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano enquanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao judiciário, ao Supremo brasileiro. Você vê que ele está lá nos Estados Unidos, está falando, está fazendo crítica, mas está morrendo de medo de também ser preso, né? Mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo? A carapuça está servindo. Não, essa parte aqui eu quero... Vamos escutar de novo? Para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não... Ah, é? Os Estados Unidos dependem do Brasil? Não sabia disso, não. Pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial. Porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. O problema, que aí eu acho que o observador não sabe, é que o governo do Donald Trump nem atende às ligações do Itamaraty. E o Itamaraty está tentando ligar há vários dias, mas nem sequer são atendidos. Porque o governo americano sabe o que aconteceu no Brasil e nem reconhece esse governo como legítimo e muito menos dá atenção para eles.
Então, se o Lula for lá, ele vai passar vergonha de não ser atendido, de não passar pela porta da Casa Branca. Essa é a vergonha que o Brasil está passando internacionalmente agora. E eu volto a repetir. Acabou de sair uma matéria no The Economist mostrando que o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia por causa das ações do Alexandre de Moraes. Inacreditável. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se superou. Ele mentiu 3 vezes para defender o STF e a cereja do bolo é que ele diz ainda que não vai ter impeachment dos ministros do Supremo. Tudo que é ruim, gente, pode piorar, como diz o ditado, e a maior prova viva disso se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e hoje ele aprontou uma que, olha, vai te deixar revoltado, indignado, soltando fumaça aí pelo nariz e pelas orelhas, e tanta indignação, porque Alcolumbre mentiu, e mentiu 3 vezes para defender os ministros do Supremo. Olha, o Alcolumbre está um advogado melhor do que o Pacheco foi. Ele mentiu sobre os poderes e a responsabilidade do Senado. Ele mentiu sobre a lei do impeachment. E, em terceiro lugar, ele mentiu também sobre a real problema do Brasil. Fica aqui comigo que a gente vai assistir esse vídeo juntos. A gente vai nos indignar juntos. E eu vou te contar quais foram essas 3 mentiras dele. Mas presta atenção nesse vídeo muito bem, para ver se você também vai perceber essas 3 mentiras assistindo ao vídeo e vai colocando nos comentários quais são as mentiras que você consegue identificar aí. Quem sabe você vai identificar mais mentiras ainda do que eu identifiquei. Como houve união para o nome de Davi entre situação e oposição, você aí do outro lado, meu único patrão, pode pensar o seguinte: o presidente Davi Alcolumbre vai aceitar uma exigência da oposição de pedir impeachment de um ministro do Supremo. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Sim. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder, porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. Caramba, gente, é uma mentira atrás da outra. Como que ele consegue mentir assim, com essa cara lavada? Ou talvez eu devesse falar com as mãos lavadas. Eu conheço outra pessoa que lavou as mãos na história, se chama Pilatos. Sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor, ele lavou as mãos em relação aos abusos praticados pelo STF. Ele só pode estar aprendendo com o Lula. Bora aqui então, gente, para a primeira mentira que ele disse com essa cara lavada. O Senado Federal, ele disse que não é um órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. E aí, você captou essa mentira? Gente, é uma mentira escancarada, é mentira, Alcolumbre. O Senado é sim um órgão de correição do Supremo, aliás, é o único órgão de correição no desenho institucional do Brasil, ao qual a nossa Constituição dá o poder de processar e aprovar o impeachment de membros do Supremo. E isso não é pouca coisa, não é aleatória, não é sem propósito, é intencional que a Constituição fez isso. É proposital, porque a nossa democracia ela foi pensada para existir dentro de um sistema de freios e contrapesos, de checks and balances, na expressão do inglês, algo que veio diretamente da Constituição americana, e o poder contrabalanceia e fiscaliza o outro poder. E no caso do Supremo, o poder que contrabalanceia e fiscaliza e é responsável por omissão quando o Supremo abusa é o Congresso, especificamente o Senado. Não tem nenhum outro tribunal acima do STF. Nem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está acima do STF. Porque o STF já decidiu que não, que ele está acima do CNJ. Então, é o Senado a quem cabe fiscalizar. E se não fiscaliza, ele se torna corresponsável pelos abusos do Supremo. Essa fala aqui do Alcolumbre é uma desfaçatez, é um cinismo, é um passapanismo do Davi Alcolumbre, é uma proteção dos abusos praticados por outra pessoa. Se você concorda, curta aí com força o vídeo e bora seguir aqui para a segunda mentira. Quem aí identificou outra mentira? Comenta aí que a gente quer ver nos comentários. A segunda mentira do Alcolumbre foi dizer que a Constituição está errada ao dar ao Senado o poder e a responsabilidade de fazer o impeachment de ministro do Supremo. Algo que a gente já viu também que é mentira. Justamente por conta desse sistema de freios e contrapesos. Errado, Alcolumbre. É esse Senado omisso e covarde, isso é errado.
É esse Senado frouxo, inerte, que você preside. Isso, com exceção, é claro, daqueles 30 a 40 senadores da direita, que a gente sabe que são sim favoráveis ao impeachment do Moraes. Mas errado, Alcolumbre, é vocês assistirem de camarote o Supremo atropelar tudo e todos, legislar no lugar do Congresso, instaurar uma tirania judicial no Brasil com o inquérito das fake news, criar um regime de censura, enterrar a Lava Jato, acabar com o combate à corrupção. Isso é que é errado, Davi Alcolumbre. Um presidente de Senado submisso ao Supremo, subserviente ao poder, lambe-botas do Supremo, de obediência bovina, canina. Isso é vergonhoso, é humilhante, é triste de ver, é triste de assistir a um presidente do Senado que devia ser uma pessoa de coragem, de altivez, que defende a democracia, que defende o voto popular, a soberania do voto, o Estado de Direito, que defende a casa, que defende a Constituição mesmo contra os outros poderes, que defende os senadores e as prerrogativas parlamentares. Isso sim é o que deveria estar fazendo, e não aí rastejando perante o Supremo. Que coisa horrorosa. A gente não precisa de uma nova legislação, Columbre. A gente precisa de um novo presidente do Senado e de um novo Senado. E bora agora para a terceira e última mentira do Alcolumbre nesse vídeo. Você sabe aí qual é? Quem sabe vai contando aí nos comentários, que essa é mais sutil, essa é mais difícil de identificar. A terceira mentira do Alcolumbre foi dizer que a lei do impeachment é da ditadura. Como se impeachment fosse uma coisa opressiva. Gente, a lei é de 1950, a ditadura é de 1964. Na cabeça do Alcolumbre, a ditadura retroagiu aí 14 anos para poder publicar a lei do impeachment. Esse é o presidente do Senado que a gente tem no Brasil. Que baixo nível de discurso político nessa fala. Confundir um instrumento de contenção de abusos com um instrumento de opressão. Foi uma fala moral e intelectualmente desqualificada. E aí ele usa uma mentira tão absurda e tão fácil de desmentir como essa para defender ministro do Supremo. Eu acho que ele não é mais presidente do Senado. Agora não, agora ele é advogado do Supremo Tribunal Federal. Tudo para proteger esses caras que estão abusando há muito tempo e que são acusados todos os dias de cometer crimes de irresponsabilidade. E muito me admira ver alguém ali, o senador Cajuru, alguém que o povo admirava porque criticava os abusos do Supremo, principalmente aqueles do Gilmar Mendes. Era um senador combativo, que era contra a corrupção, defendia o impeachment de ministros. Ele está ali agora defendendo o Alcolumbre e defendendo os abusos do Supremo e passando pano para o inferno que a gente vive hoje. Que vergonha e que vexame! Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.